Então, Sérgio, gostaríamos de saber um pouco da tua trajetória, de como a tua carreira começou, de como esse teu percurso na fotografia começou e como se desenvolveu. Um pouco uma breve apresentação dos primeiros passos. Ok, tem que ser mesmo breve, porque senão já são muitos anos nestas andanças. Mas basicamente foi assim. Eu sou formado em contabilidade, trabalhei durante 3 anos como contabilista numa empresa privada, depois da independência, de 77 a 79, e ao mesmo tempo pertencia aos cineclubes, portanto, fora das horas de serviço, ao Cineclube de Maputo. Então, o meu convívio foi muito com artistas, com jornalistas, com fotógrafos, enfim, com gente intelectual completamente diferente da contabilidade. Eu penso que esse convívio com essas pessoas, com essa gente, influenciou-me bastante para que eu deixasse a contabilidade e assim tentei fazer cinema. E aí fui até Cuba, porque havia o Instituto de Cubano e Arte Cinematográfica para visitar o Instituto de Cinema Cubano. Fiz essa viagem e também para ver se entrava nessa escola, que era uma escola bastante prática. Não foi possível. E durante essa viagem que eu fiz de Maputo via Moscovo, em Moscovo comprei a minha primeira câmara fotográfica, uma Zenit. Então, entretanto, fui depois a Paris também. Em Paris, nós tínhamos tido uma visita do Glauber Rocha, penso eu, e do Jean-Luc Godard. E eu, quando vou a Paris, eu estou mais ou menos no meio deles e faço a mesma pergunta que gostaria de estudar cinema. E eles aconselharam a entrar no Paris Vincennes, uma universidade de Vincennes. Mas era muito intelectual. Eu não. E muito teórico. Eu queria era fazer cinema. E então eu voltei e comecei. E tirei um curso básico em Lisboa, dois, aliás. E depois desse curso, em 79, quando entrei em Moçambique, fui logo convidado para ir para o Centro de Estudos Culturais e para o Ministério da Educação como fotógrafo. E no Centro de Estudos Culturais eu exerci uma função de professor, chamava-se de Artes e Comunicação Visual, portanto incluía fotografia, para um curso de artes visuais e dança, e mostrava cinema, portanto aquele bicho do Instituto do Cineclube mantinha-se em mim, então gostava muito de mostrar cinema e fazer os debates sobre os filmes, e era essa a minha função. Eu estive nesse Centro de Estudos Culturais, penso, 1 ano e picos. A minha aproximação com Ricardo Rangel e Coquenam era intensa nessa altura, então entretanto, no Ministério da Cultura eu faço a primeira documentação do primeiro festival de música e canção tradicional, o que me leva a conhecer o Moçambique. Eu fui destacado para a Zona Norte, para Niassa, Cabo Delgado e Nampula, para fazer a documentação desse festival a nível local. E esse foi primeiro um dos grandes eventos como fotógrafo do Ministério da Educação e Cultura. Mas o meu bicho influenciado pelo Rangel, era o fotojornalismo. Entretanto, o Rangel abre o seu jornal, o Jornal Domingo, e eu sou convidado a entrar para o staff fotográfico do jornal, que era eu e o José Cabral, no início, e eu fico nesse jornal durante uns meses. Daí, depois, por causa de uma situação um bocado pessoal, eu ausento-me de Moçambique, vou para Portugal, onde tenho a minha mãe, e fico lá tipo 1 ano e meio, e durante esse período faço um estágio na ANOP, na Agência Noticiosa Portuguesa, atualmente Lusa, e aprendo a manusear a telefoto. E fico
nesse departamento fotográfico em Lisboa, acho tipo 6 meses, eu não lembro. Quando volto para Moçambique, sou logo destacado para entrar na Agência de Informação de Moçambique. E é com o diretor o Carlos Cardoso, não é? Portanto, foram uns momentos muito intensivos, durante 84 a 88, ou finais de 83 a 88, durante a minha permanência na AIM, o que fez-me com que eu estivesse muito ligado a assuntos políticos em Moçambique. E é aí que eu faço a minha documentação sobre a guerra de destabilização de Moçambique. Foi algo que terminou em 92. Em 88, eu mudo-me para a Suécia. Na Suécia, com a minha mulher, na altura ainda namorados, casamos uns meses depois. Tivemos a nossa primeira filha. E eu estou na Suécia de 88 a 93, mas em 89 eu volto para Moçambique. Quer dizer, a minha ideia de ir para a Suécia não era para ficar, era para conhecer a Suécia. E eu lembro que em 89 volto para Moçambique para uma documentação de professores nas zonas de guerra, que era um apoio do sindicato dos professores suecos que iam dar aos professores moçambicanos. Eles eram alvos durante essa guerra considerada civil, né? E quer dizer, e a partir daí, em 91, eu sou convidado, não sou convidado, há uma escola de fotografia documentária na Suécia que eu interessei-me em frequentar. Foi um bocado difícil porque eu já era fotógrafo e eles achavam porque é que eu aqui ia entrar na escola de fotografia. Eu já era um fotógrafo, já sabia. E o meu argumento foi que eu nunca tinha entrado numa escola a sério de fotografia, tirando aqueles cursos que eu fiz em Lisboa. E eu entro, eles acabaram por aceitar, porque para eles eu era o primeiro fotógrafo da África subsaariana. Eles que estavam interessados em ter contactos com essa zona da África. Foi um dos interesses deles, da minha entrada, e eu entrei. E tive nessa escola que modificou-me bastante a minha aprendizagem que eu tive com o Rangel e o Koch. O curso chamava-se Contar uma História através de Imagens. Então, no fim desse curso, eu sou convidado para entrar num projeto de curso, portanto não era bem aula, era para eu redigir um projeto e fazer o projeto. E eu redijo um projeto sobre os mercados paralelos em Moçambique. Isso tem a ver porque entretanto, o Miyakoto aparece na minha cidade, do Uppsala, eu, numa conferência, eu peço para falar com ele, eu lembro que ele tinha só assim 10 minutos, e ficamos ali na conversa, e eu dizia, pai, tenho que ir para Moçambique, fazer o meu projeto, que é que tu não sei o quê, e ele disse-me logo, tu nem precisas sair de Maputo, vais ver que Maputo está completamente mudado, com os mercados de sobrevivência, os Dumanengues. Então eu redigi o meu primeiro projeto para ir fotografar os mercados de sobrevivência, conhecido pelos Dumanengues na altura. E ali conheci uma senhora que era vítima da guerra, que estava refugiada em Maputo, e ali ela vendia na rua com o seu filho e tinha perdido uma perna durante a guerra. E eu faço essa documentação. E quando eu acabo essa documentação, venho para a Suécia. Portanto, isso foi em março, abril de 92. O acordo de paz foi em outubro. E eu, na minha conversa com a Luísa Macuacua, ela dizia, não, se a guerra acabar, eu quero voltar para a minha zona de origem, que é Inhambane. Então, em outubro, quando acaba a guerra, eu sou convidado mais uma vez, eu ganho uma bolsa, para ir, porque eu redigi o meu projeto para continuar a história da senhora. Sim. E volto para Moçambique
e vou ter com a mulher e vou ter com ela na zona dela, porque ela já tinha regressado a Inhambane, e eu faço as primeiras imagens dela, a chegada à sua casa, portanto, destruída durante a guerra, ela a começar a sua machamba, enfim. E essas duas histórias juntas deu-me para eu fazer a minha primeira exposição, chamada Caminhos, com o texto de Calando da Silva, e que foi bastante vista, não só a nível nacional, mas internacionalmente, onde eu tive uma menção da Revue Noir, que projetou-me bastante. E é para mim, para a nossa história, a fotografia documentária moçambicana, a primeira história do pós-guerra. E a partir daí, eu, como conhecia o país durante o tempo do conflito armado, eu fiquei naquela ânsia de conhecer o país em tempos de paz. E aí redigi o projeto Cabo Delgado, que recebi uma bolsa da Academia de Arte Sueca para fazer o projeto em Cabo Delgado. E era a primeira vez como fotógrafo que eu estava com uma bolsa sem preocupações financeiras para comprar filmes, nem passagens, nem nada. E fiz 2 viagens a Cabo Delgado nesse meu novo projeto, chamava-se Cabo Delgado, uma história fotográfica sobre a África, que também foi muito, muito vista nos encontros de fotografia de Bamako, mas também em vários museus da Europa. Eu gostaria de aproveitar essa deixa sobre essa questão do trabalho de Cabo Delgado, não é, de uma possível história da fotografia sobre a África, para abordar uma questão que me parece bastante interessante no caso moçambicano, que é como a fotografia te levou a descobrir Moçambique, ou seja, a conhecer o teu país um pouco fora daqueles que são os centros urbanos mais consolidados para a arte, para a literatura, não é? Enfim, tudo parece que se passa no Maputo, não é? E, na verdade, Moçambique é um território muito vasto e muito diverso, não é? Tem a questão do interior, como também tem a questão do mar. Então, se pudesse falar um pouco de como, na fase, logo após a independência, a fotografia era importante para que os próprios moçambicanos conhecessem Moçambique, não é? O território moçambicano, nas suas diferentes facetas, nas suas diferentes composições, digamos assim, não é? O norte, o centro, o sul, enfim. Isso, a fotografia em Moçambique teve um papel nesse sentido. Sim, a fotografia em Moçambique teve um grande papel pós-independência, porque, como deves saber, Moçambique, após a independência, tinha por volta de 90% de analfabetos. A imagem sempre foi o veículo que toda a gente sabia ler e ver e receber a mensagem, e os jornais na altura davam muito espaço à imagem. O texto também, não é? Mas a imagem era um meio de comunicação. Não sei se te lembras da história de Moçambique, tínhamos o Jornal do Povo, que era muito baseado em imagens, que na altura também eram desenhos, porque a maior parte da população não sabia ler. Então, a máquina fotográfica, o fotógrafo no terreno, não sei se era essa a questão que estavas-me a pôr, de estar nesses diferentes lugares, como é que funcionavam. Eu não sei, nessa altura nós éramos muito bem vistos, não é? pela população, e às vezes eu penso que muita da gente gostava de entrar nas histórias para ver os seus problemas resolvidos, porque a fotografia teve esses inputs também. Não sei se a minha se calhar durante a guerra, não é? As fotos que eu fiz durante a guerra, mas os outros fotógrafos, eu lembro do Coquenam, ele fez uma reportagem sobre a situação dos trabalhadores no Porto, que não tinham fardamentos e andavam em situações assim deploráveis. E a publicação desse trabalho fez com que as autoridades acabassem por resolverem esse problema. Mas a população via sempre essa coisa da imagem
e os jornais e ver eles retratados no jornal como uma coisa muito importante. Portanto, éramos muito bem-vindos. É uma situação que hoje é diferente, não é? A máquina fotográfica era um passaporte para tu entrares na vida das pessoas de uma maneira muito saudável, digamos, sem conflitos, porque havia um respeito muito grande da função dos jornalistas e de fotojornalistas na altura. E depois também era aquele apego, né, e aquela escola do Rangel em que ele dizia que nós, os fotógrafos, é que conhecemos melhor a realidade, porque nós temos que ir à realidade e buscá-la para mostrar ao público, né, à população em geral, que nós éramos uma pedra fundamental, mais que os jornalistas da escrita, que eles muitas vezes podiam fazer as entrevistas através do telefone, não é? Claro. Mas a fotografia não, a fotografia só tinha que ir ao terreno. Tinha que estar ali. É isso. Ir ao terreno nesse tempo não era muito fácil, não é? Nos primeiros tempos não havia guerra, não é? As pessoas andavam livremente, quando foi o Festival de Música e Canção Tradicional, mas as condições, eu também era muito mais jovem na altura. Claro. Bem, eu pego na tua ideia de ir ao terreno para te perguntar, para falares um pouco sobre a série fotográfica que tu trazes aqui, que é uma série que te levou a descobrir um lado da família, descobrir a Goa, descobrir um mundo que tu não conhecias tão bem como Moçambique. E aproveito também para te perguntar, quer dizer, criaste uma relação muito íntima com Moçambique e com os moçambicanos, que as tuas fotografias são muito próximas das pessoas, nos gestos cotidianos, numa intimidade de quem deixa o fotógrafo partilhar do dia-a-dia. E é muito bonito ver isso. E depois vais, não é, para um terreno com o qual não estavas tão íntimo. Como é que essa passagem aconteceu? Essa passagem começou, eu tenho que mencionar, através de um fotógrafo indiano, muito conhecido internacionalmente, Raghuveer Singh. Ele visita Moçambique em 94, e eu nessa altura tinha a minha primeira exposição em exibição na cidade de Maputo, a Caminhos. E ele está lá em Moçambique pela Unicef e como fotógrafo foi lá ver a exposição e ficou muito admirado com o meu trabalho e insistiu que queria falar comigo. Por acaso, no departamento da Unicef em Maputo havia uma ex-colega minha que disse: não, eu conheço o Sérgio, eu tenho o telefone, e telefonou-me e disse: está aqui um fotógrafo que quer te conhecer. Acabei por conhecê-lo. E ele falou maravilhas do meu trabalho. Tivemos 3 dias juntos. Levei uma vez a um mercado em Maputo, que é o Chipamanino, que é ali muito conhecido. Uma experiência. Eu levei a primeira vez, porque eu também queria alguém com ele, né, porque ele não falava a língua. Eu lembro que ele foi para um sítio, eu fui para outro, 1 hora depois encontramos, e a primeira impressão que ele teve como fotógrafo indiano era que Moçambique era parecido com a Índia. E eu não tinha ainda ido à Índia. E é ele que me abre a porta para eu expor a minha exposição, que estava em Maputo, a Caminhos, em Mumbai. E quando eu recebo esse convite, foi espetacular, porque mexeu-me logo com a minha ascendência indiana, que eu tenho da parte do meu pai, e da parte da minha mãe, que a minha mãe é nascida em Moçambique, mas de pais goeses. A minha primeira emoção foi essa: vou conhecer agora a terra do meu pai e os familiares, e vou reencontrar Goa, onde eu tinha lá estado há 35 anos atrás, portanto, nos meus 4 anos de idade, que eu vivi em Colvá durante 1 ano. E eu sei que comigo veio um intelectual, um jornalista francês, porque também ele quis
queria ir à Índia, ele achou que era uma boa ideia conhecer a Índia através da minha exposição. E eu até disse a ele, porque ele era francês, mas ele era daquela organização da ONU-MOS, o processo de paz em Moçambique das Nações Unidas. Eu fazia parte do departamento de informação, portanto eu falava corretamente inglês. Eu dizia, pá, ainda bem, porque o meu português não era famoso, tu vais ser uma tradutora. Eu disse, não há nenhum problema, e não sei o quê. E fomos os dois. E fomos para Mumbai. E em Mumbai a primeira sensação, quando eu vou para a rua, para os eventos que eu soube na altura, com a minha câmera para fotografar, era que eu estava num mundo completamente novo, em que tudo que eu via era tudo novo e com uma luz lindíssima. E depois contrato com as pessoas locais como eu fosse um deles. Eles tratavam a mim como um deles, só que quando falavam comigo eu não percebia o hindi, a língua nacional da Índia. Eles aí me interrogavam, mas você, afinal, eu lá tinha que explicar que tinha nascido em Moçambique, mas depois quando dizia que o meu pai vinha de Goa, eles ficavam mais calmos, porque para eles eu era um indiano. E essa sensação foi fantástica, foi visualmente, não é? E eu estava num sítio bastante íntimo. E depois mais íntimo foi quando eu fui de Mumbai para Goa. Aí encontrei ainda a minha tia e outra prima vivas, né? E fui visitar a casa do meu pai e fotografei muitas pessoas, meus familiares. Foi um encontro fantástico. E depois fui à casa do meu pai, onde eu tinha estado lá aos 4 anos de idade. E entrei dentro de casa, que eu estava meio abandonado, mas entrei e ainda me lembro aquilo tinha um jardim no meio da casa e lembro que sentava junto à janela, que é uma casa muito antiga, e ficava ali a ver a chuva a cair durante as monções. E a única palavra que eu me lembro desde essa altura de Goa era o doc, que era a água. Agora já não sei se era por causa da chuva ou era por causa da sede, que era por causa mas eu faço essa viagem, portanto, a Mumbai, depois vamos a Rajasthan, porque o meu amigo francês dele queria ir, eu disse, pá, vamos a Rajasthan. Mas era uma emoção eu estava muito emocional com aquele ambiente e com aquela atmosfera que era completamente nova para mim. E faço fotografias de viagem, emocionais, diretas. E quando chego a Maputo, os meus colegas fotógrafos mais experimentados começaram a ver os meus negativos, provas de contacto, que fazia-se na altura, sugeriram que eu devia fazer uma exposição. E eu faço uma exposição em Maputo chamada Índia Íntima, onde eu mostro as fotografias de viagem e as fotografias dos meus familiares, minhas ligações com Goa. E a partir daí, Goa ficou sempre na minha agenda, até hoje, com viagens de férias, de família, até que em 2018, 16, eu decido mudar o foco de Moçambique para virar para Goa e tentar contar esta história, que é a última história que eu fiz até 2019, que é o meu legado da parte do meu pai. E são essas fotos que estão aqui representadas da parte da Índia, que é Goa. E são fotos de interiores, de casa, de familiares, são todas fotos. Todo o meu projeto é ligado com a minha família. Todos os sítios que eu fui fotografar foi por recomendação deles e por contactos deles. Portanto, nada foi assim, digamos, num aventureirismo. É interessante porque um pouco como as fotografias, tu falas muito da experiência de fotografar durante a guerra e uma experiência muito intensa. São sempre fotografias que são, como tu estás a dizer, muito ligadas à tua família, mas ao mesmo tempo
representam Goa, e para quem não conhece a tua família acaba por reconhecer aqueles espaços e aqueles e a paisagem e os elementos. Gostava de perguntar também se tens tido porque tu expuseste em Goa também, fazendo parte do Serendipity Arts Festival, como é que é a experiência de expor em Goa, num sítio onde já começas a ter uma intimidade que não tinhas no início, obviamente, e que reações é que... porque é um projeto também Goa e Moçambique. Portanto, que reações aqui em Goa encontras destas histórias como a tua, e como é que em Goa as pessoas se revêem nas tuas fotografias e no teu projeto? Bom, em Goa, este festival do Serendipity, que foi em 2019, em dezembro, eu já tinha exposto em Goa anteriormente, na Fundação Oriente. Não me lembro bem em que ano, mas expus lá, que era Moçambique e Índia. Era o título, acho eu. E ali eu tive, digamos, mais contactos. Mas as pessoas que apareceram na minha exposição, eu não estava lá sempre, não é? Mas na inauguração foram pessoas muito ligadas à família, ou amigos, ou enfim. E se calhar outras pessoas, por causa do tema de Moçambique, do moçambicano, que tem origens familiares em Goa, enfim. Mas no Serendipity a curadoria foi feita por um curador, não é, do próprio festival, que ele tinha um programa chamado Mundo Goa. Eu estou inserido dentro desse programa, que são, digamos, pessoas como eu, que estão na diáspora ou que vivem fora de Goa, mas que têm ligações com Goa, que eram os artistas convidados dele. Portanto, ele fez uma curadoria, uma escolha de fotos completamente diferente daquela que eu tinha feito em Maputo. Nas fotos que ele escolheu, não havia nenhuma pessoa. E eram quase 30 e tal fotos. Aquilo foi visitado, eu tenho sempre um guest book para as pessoas anotarem as suas opiniões. Outras falavam comigo. E era sempre positivo, foi sempre positivo. Mas Serendipity é um espaço curto, né, de exibição, acho que é uma semana. Tive uma recepção no jornal, no Navin Times, penso eu, ou no Herald. Mas eles imagina que eu estava lá por causa da minha exposição sobre Goa, mas eles não quiseram saber nada sobre Goa. Eles queriam saber da minha vida como fotógrafo moçambicano. Eu até fiquei assim, e acho que até o próprio curador disse, afinal, É de Goa, eles já conhecem aqui, são muitos fotógrafos já para Goa. E eu até disse, e era um jornalista que vivia em Mumbai, mas que estava em Goa, um tipo assim, sénior, que foi dizer, não, isso Goa a gente já conhece, vamos lá ver a tua história, não sabia contar. Vou aproveitar um pouco essa questão de Moçambique, no sentido que um dos aspectos do projeto em que a gente está trabalhando é realmente essa questão do Oceano Índico, não é? Desse espaço, que é um espaço físico, real, mas também imaginário. E achei muito interessante esse título da tua exposição, do Índia Íntima, não é? Porque me parece que no caso de Moçambique, a relação com o Índico, não é? Com o Oceano Índico, com o Mar Índico, passa muito por questões íntimas, pessoais, mas também tem um aspecto público, histórico, geográfico, enfim, um pouco maior, não é? Da relação do Índico com Moçambique e vice-versa. E gostaria de ouvir um pouco a tua opinião nesse sentido, ou seja, existe um pouco essa ideia que Moçambique às vezes esteja de costas viradas para o Índico, apesar de haver muitas histórias de muitas pessoas que passam pelo Índico, e também muita da riqueza, da economia, da forma de sustento, enfim, vejo essa relação de forma um pouco ambígua, um pouco complicada.
E gostaria de saber qual é a tua opinião acerca dessa relação entre Moçambique e esse espaço do oceano, com tudo aquilo que ele pode significar. Não? Pois. Bom, essa é uma pergunta um bocado difícil para eu poder responder, Não pode porque... dizer porque pulamos a próxima. Não, porque não, eu senti na exposição que eu fiz em Maputo e na ilha de Moçambique, sobre este projeto, sobre o legado, sobre a minha ligação com a Índia. É um projeto muito pessoal e que eu quis dar a entender às pessoas que conhecem o meu trabalho como moçambicano e vêm só ao lado moçambicano. Eu quis mudar para o outro lado, onde vem o meu pai, porque eu costumo dizer que sou duplamente índico. Nasci em Maputo, né, que é junto ao Oceano Índico, e Goa, e a aldeia do meu pai também está junto ao mar. E agora, eu sei que na história, né, houve muita ligação com Goa, né, e com indianos também, na nossa costa, digamos, oriental da África. Eu sei, por exemplo, que Moçambique foi administrado por Goa durante alguns séculos, penso eu. A administração, mas isso são questões históricas que eu ainda não me debrucei assim muito. Mas eu sei, por exemplo, que na costa de Moçambique houve grandes migrações de goeses, né? Na ilha do Ibo, em Pemba, na Zambésia, Beira, Inhambane e depois em Maputo. E eu, por exemplo, na ilha de Moçambique ainda vejo pessoas a jogarem o Kerm, que é um jogo indiano, né? E também se joga em Goa também. Portanto, deixado lá por pessoas de origem goesa. E nota-se também em algumas famílias, a influência alimentar também. E depois, em Moçambique, eu tive amigos, né, que me vieram dizer e abrirem-se comigo e a dizerem que meus antepassados também. Tenho um avô, um bisavô que também vem de Goa, da Índia, que nunca me tinham dito. E eu sinto que existe essa afinidade entre Moçambique, Goa e Índia, não é? Eu quis trazer essa provocação, digamos, essa questão, não é? para a nossa sociedade. Porque eu ainda penso que Moçambique, porque está ligado ao Oceano Índico, devia se calhar ter melhores relações com Goa e com esse espaço do que com outros espaços, mas o mundo como está hoje, não sei. Mas esse era o meu sonho, né? Criar laços de contacto entre essas duas regiões geográficas que tiveram afinidades grandes no passado. Inclusivamente temos pessoas de origem goesa que se juntaram aos movimentos de libertação que lutaram contra o colonialismo, né? Em Moçambique, de origem goesa. E eu não sei se respondi a tua pergunta. Muito bem. Porque eu penso continuar este projeto, não é? Penso de uma maneira continuar este projeto de continuar a fotografar, talvez não só Goa, mas outras zonas da Índia. Claro. Bom, muito obrigada, Sérgio. Obrigado. Pelas fotografias também que trouxeste e pelas histórias por detrás das fotografias. Acho que a história de vida, bem, o teu resumo, mesmo resumido, dá um livro. Mas, pela partilha. Obrigado. Sim, as fotografias. As fotografias acho que falam melhor do que a minha... Não, mas é muito bom conhecer o contexto e as intenções e a sensibilidade que está por trás da Exato, e a tua trajetória. A trajetória é muito, de facto, o que está por muito detrás especial. dos Sim. trabalhos. Quando
e saber dos projetos que hão de vir e mais fotografias que Yeah. nós havemos de ver. Exato. Esperemos. É isso. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.